Vamos estudar agora os fluxogramas. O fluxograma, também conhecido como diagrama de blocos, é uma representação gráfica de um algoritmo. Então a gente utiliza aí de símbolos, né, quadrado, o retângulo, o losango, né, para indicar algumas ações ou decisões no meu programa. Esses blocos eles são ligados entre si para executar uma determinada operação aí com diversos dados. Eu tenho nesse slide a minha primeira simbologia, que representa o início ou a terminação de um fluxograma. Então veja que aqui eu estou indicando o início do meu fluxograma e aqui estou indicando, né, o fim do meu fluxograma. Quando se trata de processamento, eu utilizo esta simbologia. Ela tem aí a entrada e eu tenho aqui a minha saída. E é colocado aqui qual processamento, né, será executado. Então essa simbologia é para indicar uma ação. Quando se trata de uma decisão, então eu utilizo essa simbologia. Então é colocado aqui a condição, que pode assumir um valor falso ou um valor verdadeiro. E daí eu tenho uma saída para a condição falsa e uma saída para a condição verdadeira, e eu tenho uma entrada. Essa entrada, pessoal, ela é sempre única. Essa simbologia indica entrada ou saída de dados. Então, imagina que o meu microcontrolador ele fez um determinado processamento e quer jogar o resultado desse processamento para fora, né, utilizando uma porta ou utilizando a UART, né, a comunicação serial. Como eu estaria representando este processamento no meu microcontrolador? Utilizando esta simbologia. Repare que também ela tem uma entrada, essa entrada é única, e tem uma saída, também uma saída única. Quando eu quero fazer um processamento externo, significa, né, fazer um salto para uma subrotina, e essa subrotina irá fazer um determinado processamento, eu utilizo esta simbologia. Tá? Então, essa simbologia indica um processamento externo. Também tem uma entrada e uma saída. Quando eu quero exibir dados, né, eu devo utilizar essa simbologia. Então, imagina que o meu microcontrolador esteja escrevendo alguns dados num display de 7 segmentos. Como eu iria representar essa ação, né, no caso de estar utilizando fluxograma? Seria utilizando esta simbologia. Também ela tem uma entrada e uma saída. Pessoal, numa situação em que o meu fluxograma seja muito grande e ele não caiba em apenas uma página, eu tenho esta simbologia, que é uma simbologia de conector, que indica que o meu processamento parou neste momento e ele está indo para uma outra página e o processamento continua nessa outra página. Repare que se eu quero indicar que o processamento ele sai daqui e vai para outra página, eu devo utilizar a mesma numeração. Então, se aqui será o número 1, aqui também deverá ser o número 1. A simbologia de seta, ela indica o fluxo de dados ou o fluxo de processamento do meu programa. Tá? E eu posso estar utilizando qualquer uma dessas daqui. Nesse slide aqui, eu tenho um exemplo de fluxograma. Então, desse lado esquerdo, eu tenho o meu algoritmo. E desse outro lado, eu tenho o meu fluxograma. Nós estaremos aqui utilizando um algoritmo que é atravessar a rua. Quer dizer, quais os passos e as ações que eu devo tomar para atravessar a rua. Então, no meu algoritmo, eu tenho aqui o início sendo indicado, né, e depois eu tenho uma ação, que é observar o semáforo de pedestres. No fluxograma, o início ele é indicado por essa simbologia e o retângulo ele indica um processamento, que seria observar o semáforo. Veja que o símbolo da seta indica
que a sequência de execução é, neste caso aqui, de cima para baixo. Depois, aqui no meu algoritmo, eu tenho uma condição, que é estar verde, tá? Que é representado no meu fluxograma pelo losango, né? Veja que eu tenho uma entrada, que aqui é mostrada pela simbologia da seta, indicando que esta decisão ela é executada após a ação de observar o semáforo. E eu tenho duas saídas. Uma saída que executa a ação de esperar, caso a minha condição seja falsa, e a minha ação de atravessar a rua, caso a minha condição seja verdadeira. No caso do meu algoritmo, eu tenho aqui a minha ação, né? Atravessar a rua, caso a condição seja verdadeira. E caso a condição seja falsa, né? O semáforo não esteja verde, então eu vou esperar um pouco. E aí eu volto para verificar se o semáforo ele está verde. Por fim, pessoal, nós temos aqui a simbologia que mostra, né, o fim do meu algoritmo e que no caso do fluxograma é colocado aqui pela mesma simbologia que é utilizada no início. Pessoal, um programa ele é uma sequência lógica, né, de instruções, né, é um conjunto de algoritmos. Então nós vimos primeiro que o algoritmo ele é um conjunto de ações, né, ordenados de maneira coerente. E um conjunto de algoritmos forma o meu programa. Pessoal, uma vez que eu desenvolvo o meu programa, eu tenho que passar este conjunto de códigos para um determinado tradutor, e esse tradutor irá gerar um outro código em linguagem de máquina. Nós temos 4 tipos de tradutores: o chamado montador, o chamado interpretador, o runtime e o compilador. Pessoal, o montador ele tem a finalidade de passar um código, normalmente esse código em assembly, para a linguagem de máquina, que é o caso dos nossos microcontroladores. Então nós temos aí uma linguagem assembly, por exemplo, o PIC ele tem uma linguagem assembly que é da Microchip, e a gente utiliza aí o MPASM, que é um montador, para gerar a linguagem de máquina, que é a linguagem que o microcontrolador irá executar. O interpretador ele executa a tradução, né? Então ele traduz aquela linguagem, né, e executa simultaneamente. É diferente do montador. O montador pega toda a linguagem, traduz essa linguagem para a linguagem de máquina e depois é gravado ao microcontrolador e executado posteriormente. O interpretador ele faz isso simultaneamente. Então ele traduz e depois executa. Traduz mais uma parte e executa novamente. O runtime, pessoal, no nosso caso de programação para sistemas embarcados, nós não estaremos utilizando esse tipo de tradutor. Ele é chamado também de pseudocompilador, né? Então ele gera um código intermediário. Esse código ele é interpretado, né, e é compilado trechos desse código para serem executados, tá? Isso é muito utilizado quando nós estamos aí mexendo na internet, né? Então a gente usa aí o runtime, que é um pseudocompilador. E nós temos aqui, que é muito utilizado em programação, que é o compilador. Pessoal, o compilador ele tem a finalidade de gerar, né, um código aí primeiro em assembly, e depois esse código ele é passado para a linguagem de máquina. Então, guardem bem, o compilador ele tem a finalidade primeiro de gerar um código em assembly, e depois ele chama o montador para gerar